Graça e paz, meu irmão, minha irmã, saudações. Que você esteja bem e que a graça do Senhor continue se manifestando na tua vida, sempre apontando direção para o seu propósito. Continuamos desse lado, crescendo através do estudo e do conhecimento da palavra do Senhor. Então, continue conosco. Se precisar de uma oração, alguma orientação para a sua saúde, espiritualidade, por favor, mande para nós uma mensagem pelo WhatsApp, ou você pode nos escrever no e-mail gildocangondo.2009@gmail.com, que teremos muito gosto em ajudar. Hoje olhamos para o livro de Gálatas na nossa sequência de estudos. Estamos no livro de Gálatas, capítulo de número 3. E ao olharmos para o livro de Gálatas, capítulo de número 3, nós estamos a encontrar como título em muitas Bíblias a lei e a fé. A introdução do apóstolo é marcante. Ó insensatos Gálatas, do versículo 1 ao versículo 2. Por que o apóstolo está a chamar os Gálatas de insensatos? Insensatos por quê? Porque os Gálatas converteram-se ao Senhor e tinham uma orientação da parte do Senhor. Mas também entre os Gálatas estavam os irmãos judeus que se converteram ao cristianismo. Só que esses irmãos, ao se converterem ao cristianismo, ainda traziam consigo os efeitos judaizantes, ou seja, ainda olhavam muito para a questão da lei, ainda olhavam muito para a questão dos sacrifícios e pouco para o sacrifício remidor feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que para eles a fé ainda poderia se processar através das obras, a salvação ainda podia se processar através das obras, ainda poderia se processar através da lei. E a salvação não é processada através da lei, porque pela lei ninguém será salvo. Por isso o apóstolo Paulo está a escrever insensatos. E você entende melhor por que ele chama insensatos, porque quando olhas para o versículo 3, ele está a dizer que vocês são insensatos porque começaram no espírito e agora estão a acabar na carne. O que é que isso significa? O apóstolo está a dizer: vocês receberam do bom conhecimento, vocês receberam da boa instrução, vocês receberam das primazias da fé e agora vocês querem simplesmente acabar na carne como que se nada fosse. Vocês que experimentaram do poder de Deus, da glória, da graça de Deus, agora querem acabar na carne. E tal como toda a mensagem bíblica, ela é atual até para sempre. Ou seja, esta mensagem ainda é válida para os dias de hoje, porque somos nós quem começa com Cristo, nós somos convertidos, estamos na igreja, louvando ao Senhor, conhecemos a vontade de Deus, mas depois, por começar a dar espaços em influências erradas, e conforme 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes, os nossos bons costumes começam a se corromper. Quão triste é ver um crente que tinha largado a bebida a voltar a beber. Quão triste é ver um crente que tinha largado a mentira a voltar a mentir. Quão triste é ver um crente que tinha largado a vida de drogas, prostituição e desvaneios a voltar a descair. É uma tristeza tamanha. O coração aperta. Por quê? Porque certamente observamos que não é este o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Por isso, alguns insistem em voltar para o pecado, alguns insistem em voltar para a vida de erros, mas que você receba a graça de Deus para insistir em Cristo, para persistir em Cristo, para existir em Cristo e através de Cristo. Por quê? Porque se já largamos a vida do pecado, a vida da meninice, a vida da insensatez, agora precisamos abraçar a vida da santidade e não mais voltar a cometer os mesmos erros. Antes você odiava as pessoas, agora que é cristão não pode odiar mais. Antes você guardava mágoa e rancor,
agora que é cristão, você tem que liberar perdão, porque esses são comportamentos antigos que para nada valem. Há muitas coisas que podem até não ser pecado, mas também são erradas e nós não devemos fazê-las, não devemos abraçá-las, porque já recebemos uma linha orientadora de Deus que é processada através da fé. Olhamos para o versículo 6 e Paulo está a dizer que Abraão creu, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Apesar de Abraão aceitar sair da terra dos seus pais para peregrinar até a terra prometida, apesar de Abraão não negar quando Deus lhe tivera pedido seu filho Isaque, vemos que o que mais chamou a atenção de Deus para com Abraão não era só a questão de obedecer o que Deus estava a mandar, mas era aquilo que movia a obediência de Abraão. O que movia a obediência de Abraão? A obediência de Abraão era movida através da fé. Abraão cria no que Deus lhe falava, e por causa de crer no que Deus lhe falava, essa crença lhe movia em fé. Então muitas vezes temos que ter cuidado quando obedecemos, mas não cremos, quando fazemos o que Deus quer, mas não cremos. Por quê? Porque isso vai nos fazer olhar para Deus num jogo de recompensa. Você vai se tornar naquela pessoa que sabe porque que vai fazer, porque sabe que Deus também vai fazer de seguida. Você se torna aquele crente que dizima porque tem a ideia de que eu vou dar dízimo e Deus vai me abençoar muito mais ainda. Esse pensamento não é errado, mas é perigoso. Nós devemos fazer o que Deus manda por amor. Nós devemos nos apoiar em Deus através da nossa crença. Então não é a respeito do quanto nos sacrificamos ou a respeito do quanto podemos fazer para Deus. É a respeito, na verdade, do quanto nós podemos crer na palavra que sai da boca de Deus para a nossa vida. Então, a obediência de Abraão não era movida pela recompensa que ele poderia receber de Deus. A obediência de Abraão era movido pela crença que ele tinha na pessoa, na personalidade de Deus. Ou seja, não era sobre o que Deus poderia fazer, era sobre quem Deus era e permanece para sempre. Por isso, filhos de Abraão, conforme o versículo 7, não são aqueles descendentes fisicamente, não. A Bíblia atribui aqui a paternidade espiritual, e paternidade espiritual é aqueles que crerem como Abraão, aqueles que se apoiarem à fé como Abraão, esses serão chamados filhos de Abraão. Por isso, a Bíblia está a dizer que as escrituras previram, no versículo 8, toda a escritura previu que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Por isso é que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo que todas as nações em ti serão benditas. Como assim? Como é que a promessa se cumpriu? Abraão creu, mas ele não tinha a noção clara de tudo aquilo que Deus havia de fazer. Ou seja, o pensamento que Abraão teve de descendentes seus hoje é muito superado, porque na verdade Abraão não percebia que da sua descendência viria aquele que é o Salvador, e é este Salvador que vem da descendência de Abraão que haveria de justificar também o próprio Abraão, para que então diante de Deus a sua fé fosse testificada. Se Abraão creu que Deus poderia lhe dar descendentes, dentre esses descendentes estava Cristo, então Abraão creu no que Deus poderia fazer através de Cristo. Por isso Deus nos anunciou Cristo primeiro através de Abraão. Por isso a Bíblia declara que tudo é movido pela fé. O homem é sustentado pela fé. No versículo 11, o homem deve viver através de fé. O homem deve acreditar que o justo vive pela fé e não por vista. Abraão em tudo creu por causa da fé. Abraão não viu tudo que Deus lhe prometeu, mas até hoje é testificado nas escrituras, e o próprio Abraão pode testificar que
que Deus é fiel e através da promessa que ele fez, hoje Abraão é pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo, porque o próprio Abraão é filho de Jesus Cristo através da fé, através da soberania de Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Deus. E olhamos para quê? Paulo está a falar de Cristo a partir do versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição por nós. Irmãos, Cristo morreu por causa de nós. Cristo padeceu por causa de nós. Cristo sofreu por causa de nós. Para o judeu, todo aquele que morria na cruz era considerado maldito. Por isso é que o corpo de Cristo não passou noite na cruz. Por quê? Porque eles consideravam que quando alguém maldito morre, se o corpo passasse a noite na cruz, ele poderia contaminar toda a terra. Isso nos diz o quê? No lugar de Deus estaríamos nós, onde Deus se colocou, Jesus Cristo, estaríamos nós, mas ele se colocou em nosso lugar. Porque os nossos irmãos judeus confundiram as escrituras. Eles pensaram que Cristo, o Messias, viria como o reinado de Davi, ou seja, o reinado de Davi é o quê? Poder, autoridade e glória. Só que não, Cristo frustrou a expectativa dos judeus. Cristo veio humilhado, Cristo veio maltratado. Por quê? Porque Cristo não desceu como Deus, ele desceu como homem. Cristo não nasceu na condição de Deus, ele nasceu na nossa condição. Se Cristo veio para nos libertar e resgatar, ele precisaria se colocar em nosso lugar. Por isso ele nasceu como miserável, como nós nascemos e nasceríamos. Por isso ele nasceu como fraco, como nós somos. Por isso ele nasceu como humilde, humilde que ele é e nós não somos. Por isso ele padeceu quando quem deveria padecer somos nós. Os judeus esperavam que Cristo descesse do seu controle e glória e reinasse, mas não. O pecado do homem só poderia ser salvo por alguém que estivesse na condição do homem. Cristo Jesus e as escrituras anunciaram desde o princípio que ele padeceria e morreria em nosso lugar, conforme Isaías 53. Qual foi então a bênção? Segundo o versículo 14. Qual foi a bênção de Abraão? É o que já dissemos. A maior bênção que uma pessoa pode receber na vida não são as bênçãos materiais, mas é a bênção da graça de Jesus Cristo. É a bênção de ser justificado pela fé. É a bênção maior que é a salvação. A maior bênção que os descendentes de Abraão podem alcançar é a salvação em Cristo Jesus através do Espírito Santo por meio da fé. Por isso nós estamos a olhar que a lei não tem força para nos salvar, apesar de que a lei já fez a sua parte. Por causa da lei, muitas famílias foram protegidas do adultério, das maldições e das pragas. Por causa da lei, muitos países hoje fizeram a sua constituição. A constituição básica de todos os países da terra está baseada na própria lei de Deus a respeito da morte, dos roubos, dos enganos, enfim. Toda a lei humana, na verdade, se baseia nos próprios preceitos da lei divina. Só que esta lei divina foi feita para apontar o homem a Cristo. Ela não foi feita para salvar o homem, mas foi para apontar o homem a Cristo, porque Cristo é a consumação de toda a lei. Ou seja, agora não se trata do quanto nós podemos fazer para Deus para sermos salvos. Agora se trata do quanto podemos aceitar que Deus fez para nos salvar. Então não é sacrificar para ser salvo, é obedecer para permanecer salvo. Então não é viver uma vida de sufoco ou de desespero. É viver uma vida santa, mas na pura liberdade através da cruz. Não se trata do que nós fizemos,
fazemos é a respeito do que Cristo fez, então já não é pela lei, agora é pela graça, porque se fosse pela lei, cada um poderia fazer o sacrifício que Jesus fez, mas como ninguém pode fazer o sacrifício que ele fez, devemos simplesmente aceitar a sua graça que se manifestou em nós pela sua morte na cruz. Por isso, meu irmão, pare de pensar que você é salvo pela quantidade de bens que você pratica. Pare de pensar que você é salvo pela quantidade de coisas certas que você faz. Não, você é salvo através do sangue de Jesus. Então, por que você se esforça tanto? Porque você está a pensar que é na tua força. Por que você se esforça tanto? Porque você está a pensar que é na tua sabedoria. Não, não faça obras boas para receber a Cristo ou a salvação. Receba a Cristo e a salvação, porque Ele já preparou as boas obras para que os salvos andem nela. Então, você não deve praticar o bem para ser salvo. Você pratica o bem porque você é salvo. Você não deve ser uma pessoa correta para ser salva, não. Você é salva, por isso você vai ser uma pessoa correta. Por isso está errado todo aquele que pensa que primeiro deve abandonar o mal para aceitar a Cristo. Ninguém abandona o mal se não aceitar a Cristo primeiro. Então, primeiro é aceitar a Cristo todos os dias, nos revermos em Deus todos os dias, rendermos nossas vidas a Deus todos os dias, e dessa forma teremos a salvação pela fé. Ou seja, é o salvo que pratica o bem, é o salvo que pratica a caridade, é o salvo que anda em santidade, e não o contrário. O contrário vai se tratar de bons seres humanos, mas não herdarão o reino dos céus, porque a verdade é, somos salvos, e é a salvação que nos move a praticarmos o bem, a fugirmos do pecado e a celebrarmos a Deus e a vivermos em unidade com os irmãos, como Paulo declara encerrando o versículo 28. Em Cristo todos somos um. Não se trata da tua cor, da tua raça, língua, nação ou idade. Trata-se de que todos somos um, porque ninguém será salvo por mérito. Não existe meritocracia na salvação. Existe apenas graça. Por isso, quem tem mais dinheiro do que você não é mais ou menos especial do que você. Não há nada que você faça ou deixa de fazer que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Deus ama tanto você como ama o assassino que a esta hora está a tirar a vida de alguém. Deus ama tanto a prostituta que está a vender o seu corpo a essa hora como ama você. Em Cristo, atenção, todos somos um. Não quer dizer que o mundano lá fora é o nosso irmão, não. Ele é apenas criatura. Para ser nosso irmão precisa se converter em Cristo. Mas depois que ele se converte, em Cristo todos somos um, porque gozamos da mesma graça e da mesma salvação e do mesmo favor que nos foi derramado na cruz. Guarde essa palavra contigo. Você não é superior a ninguém, mas também não é inferior a ninguém. Todos que receberam a graça de Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são igualmente filhos de Deus e estão salvos para testemunhar que não é por nós, mas é por Ele mesmo que Ele nos salvou. Só amamos a Deus hoje porque Ele nos amou primeiro. Só damos a nossa vida a Deus hoje porque Ele deu a sua vida primeiro. Então, rendamos graças a esse Deus que através da fé nos salva e nos recebe na sua morada eterna, onde não há dor, não há choro, não há sofrimento. Rendemos glórias ao Cordeiro de Deus que nos tirou da vida do pecado. Glórias sejam rendidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.